O TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Levantamento técnico. Procurador-Geral do Ministério Público de Contas propõe que defesas civis façam vistorias em prédios públicos e privados que se encontram em situação de abandono no Estado. Projeto Salve. Servidores da Corte de Contas sergipana participam de treinamento sobre técnicas de primeiros socorros. Prestação de contas com a sociedade. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, em entrevista ao repórter Carlos França, o doutor em Direito Orides Mezaroba fala sobre a importância das capacitações técnicas e produção científica no serviço público. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. Prédios públicos e privados que se encontram em estado de abandono e possam representar perigo à população estão agora na mira do TCE. Preocupado com os riscos de acidentes, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas propôs que as defesas civis façam vistorias preventivas nos imóveis. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A decisão pela representação foi motivada pela queda do edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo. O desabamento, que ocorreu depois de um incêndio e deixou mortos, chamou a atenção da população para os riscos que prédios abandonados oferecem. Na semana seguinte ao desabamento, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, comunicou em sessão plenária que entraria com uma representação junto ao TCE. Levantei essa preocupação, que eu acho que o Tribunal de Contas, enquanto fiscalizador da gestão pública, tem uma missão também de prevenção nesse aspecto. E suscitei a questão e os conselheiros foram muito simpáticos à ideia. Nós queremos é que o Tribunal de Contas exerça a sua função fiscalizadora também nesse aspecto da fiscalização das obras públicas e privadas que possam trazer risco à população. De acordo com a Defesa Civil do município de Aracaju, oficialmente 5 prédios estão abandonados na capital sergipana. Esse número contabiliza os imóveis que, por solicitação dos órgãos de controle, já foram vistoriados para averiguação de risco de desabamento. A representação sugere que as defesas civis do Estado e do município sejam acionadas para vistoriar todos os prédios públicos e privados que estão abandonados no Estado. Vamos tentar fazer, com base nesse trabalho junto às defesas civis, um mapeamento da situação e verificar várias denúncias de prédios abandonados que surgiram na imprensa nos últimos dias e verificar se as providências cabíveis estão sendo tomadas. O documento foi encaminhado aos conselheiros responsáveis. A Defesa Civil Municipal está sob os cuidados do conselheiro Luiz Augusto, responsável por relatar os processos da área que inclui o órgão. Já o conselheiro Carlos Pina é relator dos processos que inclui a Defesa Civil Estadual. E ainda falando em ações preventivas, servidores da Corte de Contas sergipana participaram no TCE de treinamento voltado às técnicas de primeiros socorros. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. Voluntários do Projeto Salve estiveram no Tribunal de Contas para treinar servidores da Corte no reconhecimento de uma parada cardiorrespiratória. 8 voluntários ensinaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar que podem ser realizadas até a chegada do socorro. A capacitação foi apoiada pelo setor médico e pela Escola de Contas do TCE. O Projeto Salve foi criado em 2016 e é composto por instrutores do Corpo de Bombeiros, membros da Sociedade Médica de Sergipe, membros do SAMU e da Sociedade de Anestesiologia do Estado. Uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde esteve no Tribunal de Contas para conhecer melhor o funcionamento do setor de protocolo do TCE. Desde o ano passado, o tribunal fez mudanças no protocolo e passou a dividir as funções entre os servidores. Agora, as equipes são divididas em triagem e digitalização. As mudanças organizaram e deram mais eficiência ao setor, que se tornou referência também por eliminar o uso de papel. A visita foi motivada pelo interesse da Secretaria da Saúde em implantar uma equipe de protocolo especializada na Secretaria, utilizando o mesmo modelo de tecnologia do TCE.
A seguir, a gente traz a prestação de contas dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, o bate-papo da semana do repórter Carlos França é com o professor e presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, Orides Mezaroba. Não saia daí, o TCE na TV volta já! Dançar do guerreiro, luas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá. Dançar do guerreiro, luas de Ará. Já estamos de volta e agora a gente destaca o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 23 processos. Na pauta, relatório de inspeção, recurso ordinário, aposentadorias, transferência para reserva remunerada e pensão previdenciária. E foram julgados 18 processos na sessão da segunda Câmara. Recurso de reconsideração, ato de admissão de pessoal, aposentadorias, pensão previdenciária e auto de infração foram os assuntos tratados. Na sessão plenária, o colegiado julgou 3 processos e 6 protocolos, dentre contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Neópolis, consideradas irregulares, e da Secretaria de Saúde de Simão Dias, julgadas regulares com ressalvas, além de rescisória e representações. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E no quadro Entrevista desta semana, o repórter Carlos França recebe para o bate-papo o professor e presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, Orides Mezaroba. Na pauta, a importância das capacitações técnicas e produções científicas no serviço público. Veja! Professor Orides, primeiro eu queria agradecer ao senhor por estar aqui conosco. Agora, a pesquisa realmente tem sido de uma importância fundamental para o mundo, o senhor diria também? Sim, nós estamos verificando um avanço fenomenal e na questão tecnológica, nas pesquisas, nos investimentos tecnológicos. Entretanto, quando nós nos voltamos para as questões mais específicas, por exemplo, na questão do direito, na questão das ciências sociais, a gente vê que esse crescimento, de certa forma, é mais lento, né? Então, aí nós inserimos o próprio direito. Hoje nós estamos vivendo um contexto em que, de certa forma, o que nós verificamos? Uma mera reprodução formal das leis, que não subsidiam novas interpretações sobre os fenômenos sociais. Ou seja, como é que nós vamos, a partir da teoria, resolver os problemas que nós estamos vivenciando. Então, a lei acaba sendo o parâmetro para isso, né? Ou seja, nós não temos hoje investimentos, as universidades, de certa forma, pecam pelos estudos da nossa realidade. Ou seja, só é possível construir conhecimento e ciência e fazer pesquisa efetiva na medida em que nós nos debruçamos sobre os nossos problemas reais. Porque a pessoa até pode dizer, sim, mas pesquisa em direito, se você justifica pesquisa em física, em química, sim mas em direito, isso sempre fica essa pergunta no ar, né? Esse é o grande problema, ou seja, se o direito é ou não é ciência, né? Então, acredito eu que o direito não é uma ciência, como podemos dizer assim, a física, a biologia, é uma ciência sociais, que ela se modifica com o tempo, ou seja, eu me modifico, o mundo lá fora também se modifica. Então, nós não temos parâmetros para definir o objeto concreto da própria ciência.
Então, dentro desse contexto, nós temos que ter a compreensão que muitas vezes o método que se aplica para a gente definir se direito é ciência não é o método adequado. Perfeito. Agora, é possível fazer ciência dentro do direito. Por exemplo, analisando decisões judiciais, aqui no Tribunal de Contas, analisando dados, trabalhando com dados empíricos, com construção de teorias para se definir políticas públicas, né? Hoje que a gente vê que as políticas públicas, elas são definidas no imediatismo e não num planejamento a médio e longo prazo. E aí o governante, o prefeito, o governador, enfim, assumem, mas sem aquelas preocupações, qual será o nosso problema daqui a 20 anos? E quando se fala, por exemplo, no caso da medicina, que a solução da medicina é medicina preventiva, o senhor aplicaria isso ao direito também? Ao direito também, ou seja, o direito ele tem uma lógica que é uma lógica perversa. Aumentou a criminalidade, a tendência é aumentar a repressão. Sim, vamos botar na cadeia. Botar na cadeia. Não se estuda as causas que levam a esse aumento da criminalidade. Então, quando se fala em pesquisa, no direito, por exemplo, e nas ciências sociais de uma forma geral, nós temos que voltar para o enfoque. Ou nós vamos trabalhar as causas, porque pelas causas eu consigo trabalhar com preventivo, com planejamento. Com efeito, eu trabalho o imediatismo. E a nossa cabeça, a nossa estrutura de pensamento se volta para isso. Quer dizer, então nós não teríamos a violência que temos hoje se antes tivéssemos feito esse trabalho. Não tenha dúvida. Ou seja, só que quando a gente fala assim, saneamento básico, por exemplo, né, que é um problema aqui do Nordeste, o saneamento básico ele poderia evitar uma série de doenças, né? Só que colocar tubo, enfiar embaixo da terra não dá voto. Né? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Então, você faz elevados, viadutos, etc. Ou festas. Não tem dúvida. Né? Então, eu diria assim, hoje a administração pública, o Estado, de uma forma geral, os gestores públicos, eles teriam que trabalhar um novo enfoque em termos dos problemas, dos fenômenos sociais, né? E não trabalhar com aquela lógica que é a lógica do imediato, né? Para que tenha um impacto eleitoral, né? Então, acho que a mudança, o perfil, ele só virá efetivamente quando se faz pesquisa. Agora, o que é pesquisa? Pesquisa é o estudo, né? É se debruçar sobre o problema e analisar todas as variáveis possíveis, né? Todos os fenômenos que, de certa forma, interferem naquela lógica de busca para uma solução. Ou seja, não é imediatista. Não é imediatista, né? E, infelizmente, o que a gente vê no processo eleitoral, no decorrer dos tempos, é que existe um discurso desconectado da realidade, né? Eu me elejo com um discurso, mas quando assumo a prefeitura, o Estado, eu vejo que não tem condições de estrutura para viabilizar aquilo que eu... Daí a importância dessa palestra que o senhor fez aqui no Tribunal de Contas e que o senhor faz também. Sem dúvida alguma. Hoje, a grande questão que eu vejo, eu coordeno um mestrado profissional em Direito na Federal de Santa Catarina, em parceria com o Tribunal de Justiça. Então, nós estamos capacitando servidores e juízes para analisar o judiciário, onde que o judiciário pode melhorar, no sentido de dar qualidade às decisões judiciais. Professor Ides, eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela gentileza de vir conversar com a gente. Muito obrigado mesmo, parabéns ao senhor pelo trabalho e que o senhor tenha incentivo para continuar desenvolvendo esse trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. Tudo bom, obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!